agora que você já sentiu a presença do Senhor, comece a liberar uma nova canção. Mas não é uma oração, eu quero que você comece a liberar uma nova canção. Santo Deus, amado Jesus. Se o Senhor está trazendo de repente um versículo, começa a cantar esse versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Eu sei que eu posso confiar. Eu sei que nada faltará. Eu sei que estás comigo. É meu amigo, meu amigo, meu amigo. Poderoso Deus, a quem eu temerei? soberano, A quem eu temerei? A quem eu temerei? Santo, Santo, Santo. Maravilhoso. Santo Deus. Santo Aquele que Deus. era, que é e que há de vir. Aquele que faz promessas, que cumpre, que liberta. A nossa fortaleza, socorro bem presente. Santo Deus. Santo Deus, a tua igreja está aqui, desejosa nessa noite. Queremos profetizar sobre a tua igreja, cada um que está aqui. A tua palavra, a tua palavra, nós cremos que o Senhor fará maravilhas em cada casa. Aquele que precisa de cura, o Senhor desconfia e clama a minha presença, e eu te responderei. Dobre os seus joelhos e no seu quarto eu lhe direi: se levante, ó igreja do Senhor. Confia em mim, confia no Deus que te salvou. Eu te escuto, o meu braço está estendido a ti. Pode só pegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Quantos aqui, quando estavam orando em línguas, parece que vinham alguns sentimentos, algumas sensações, né? Não sei se alguém teve, você pode levantar sua mão se você teve assim, uma sensação, sabe? Talvez alguns aqui, a impressão que eu tinha é que alguns estavam sendo assim, liberados e sendo livres de dores, talvez de cansaços emocionais. Eu não sei se tem alguém com uma dor nos ombros, assim, que é uma coisa meio que emocional. Como é que está se sentindo agora, irmã? Mais leve, né? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Sabe o que é isso? Presença do Senhor.
Quando a gente está na presença do Senhor, a cura, e a gente às vezes acha que precisa vir alguém orar pela gente, impor as mãos, mas quando a gente está adorando ao Senhor, a gente está alinhando nosso coração com o dele. E muitas vezes a nossa cura vem quando nós estamos adorando. E é tão bom ver quando o Senhor está se movendo. A gente está orando em línguas, a gente está acessando o mais profundo o coração de Deus. E quando a gente ora em línguas, nós estamos orando coisas que a gente não está entendendo. E até uma oração perigosa quando a gente ora em línguas, porque nós estamos orando a vontade do Senhor, aquilo que está no coração de Deus. E muitas vezes isso é contra a nossa própria vontade. Mas quando a gente se permite que o Espírito Santo comece a se mover e ministrar o nosso coração, coisas poderosas vão acontecer. Amém? Amém. Pode se sentar. Quero compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração. Eu tinha uma mensagem que eu tinha pregado a respeito, mas aí eu fui ler ela hoje de manhã e eu falei, cara, eu comecei a reescrever tudo de novo. Eu falei, não, Deus tem algo especial para vocês aqui essa noite. Eu quero falar sobre identidade, algo que Deus tem trabalhado muito na nossa igreja, no nosso coração. Já aproveito e trago um abraço do meu pai, pastor Nivaldo, para essa igreja amada, aqui metodista. O Paulo é um amigo, a gente tem caminhado, visto ele, já foi pregar na nossa igreja, já pregou com a gente no conselho de pastores. E como vocês são bem alimentados aqui, né? Aumenta a nossa responsabilidade um monte, né? Porque qualquer coisa que eu disser aqui que sair fora, ele vai puxar minha orelha. Mas é bom andar perto de pessoas que nos inspiram. E o Paulo é um desses caras assim, que uma vez eu entreguei uma palavra para ele, não sei se você lembra, que ele tem uma barba assim, o rosto dele lembra com um machado assim, é um negócio diferenciado, é bem design a barba dele. E é algo que eu senti no coração mesmo da parte dele, que ele tem uma palavra assim que é afiada, que vai profundo, uma palavra profética, uma palavra que desafia, uma palavra que te leva a sair da zona de conforto. E como é bom homens que pregam a palavra do Senhor nos dias de hoje. Homens que são profundos na palavra e sabe aquela palavra de Hebreus que diz que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes que separa a carne dos ossos, né? E como nós precisamos assim de pessoas que pregam a palavra, que toca profundo no nosso coração. Mas eu quero falar com vocês a respeito de identidade. Queria ler com vocês 1 João 3. João Mara, obrigado, viu? Obrigado pela disposição de vocês, viu? Obrigado pela profecia. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Feche seus olhos, eu quero orar. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está se movendo aqui, ministrando corações, curando, transformando, trazendo para fora, Deus, coisas que estavam, sonhos que estavam perdidos. E eu oro nessa noite para que o Senhor continue ministrando através da palavra, continue falando conosco, tratando profundo no nosso coração, Deus. E eu oro ainda mais para que não sejam as minhas palavras ou o meu entendimento, mas que o seu Espírito possa trazer revelação, para que não seja simplesmente a letra, mas que possa ser uma palavra viva, que edifica, que transforma, que vivifica, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que, Deus, talvez algumas pessoas estão vivendo há tanto tempo no vale de ossos secos, talvez elas até se acostumaram com esse lugar, mas Deus, que essa noite elas possam ser lembradas que há um Deus que sopra e sopra a vida, que restaura, que vivifica, que traz algo novo, que restaura, que traz transformação, traz alegria, que eles possam experimentar essa alegria novamente essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Falar sobre identidade muitas vezes gera ansiedade em algumas pessoas, né? Olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, muitas vezes é uma tarefa difícil. A gente fica meio com medo, porque a gente às vezes tem medo de descobrir o que nós temos lá dentro. A gente muitas vezes fica receoso de encontrar alguma coisa que vai nos confrontar, ou vai muitas vezes nos surpreender, ou vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Mas eu gosto muito de um texto de Romanos 12:2 que fala que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante que ele fala,
não vos conformeis com esse mundo. E a verdade é que antes de conhecermos a Jesus, antes de termos um encontro com Jesus, nós vivíamos conformados com o mundo. A nossa mentalidade, o nosso mindset era voltado para as coisas do mundo. Nós pensávamos a partir do pecado. Mas o projeto original de Deus nunca foi esse. A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu penso em imagem e semelhança de Deus, eu imagino Deus, né, pegando um espelho, colocando na frente dele, ele pegando o barro e formando o homem, sabe? Formando a imagem e semelhança dele. Eu não sei se você já trabalhou com argila e apertou o seu dedo no barro. Nós somos criados do pó da terra, né? Mas quando você aperta o seu dedo no barro, o que acontece? As suas digitais ficam impressas ali. Um tempo atrás eu estava assistindo aqueles canais de história, e um historiador, ele estava numa cidade antiga, né, num sítio arqueológico, e ele pegou um caco de vaso, muito antigo, com mais de 2000 anos, e ele pegou aquele caco e ele olhou assim por dentro, da parte de dentro, e ele viu as digitais do cara que fez aquele vaso. Ficaram impressas as digitais dele ali. E eu penso que quando Deus nos formou, Ele deixou impresso em nós atributos que eram dele. Não só a nossa forma, não só a semelhança, mas atributos de quem Deus é. Ele colocou isso em nós. O problema é que nós nos conformamos com esse mundo, o pecado veio e o pecado distorceu aquela obra perfeita que Deus tinha criado. Aquilo que Deus tinha gerado com tanto amor, com tanta perfeição, o pecado entrou e deformou aquilo que era perfeito da parte de Deus. E muitos desses atributos ficaram perdidos. E por isso, quando nós nos convertemos, nós começamos um processo de transformação da nossa mente. O que é esse processo da transformação da nossa mente? É entender que a nossa identidade atual não necessariamente é a nossa identidade celestial. Faz sentido? Aquilo que Deus pensa a nosso respeito não necessariamente é aquilo que nós enxergamos a respeito de nós mesmos. E qual que é o nosso papel? Entender quem nós somos em Cristo. E uma coisa interessante a respeito de Jesus, porque quando Jesus ele veio e ele começou a ensinar a respeito do Pai, porque os judeus eles tinham essa mentalidade do Adonai, o Senhor Todo-Poderoso, que governa, o Elohim, o Deus Criador. Mas Jesus ele vem apresentar uma nova característica de Deus, que é o Deus Pai. E Jesus falava, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Jesus ele tinha um relacionamento com o Pai, e era algo assim, meio fora de sentido para o judeu daquela época. Eles vieram de um tempo de 400 anos de silêncio de Deus, depois veio João Batista, começou a pregar, e eles não tinham mais essa intimidade com Deus, muito mais chamá-lo de Pai. Eles tinham perdido essa conexão de ouvir a voz de Deus, eles já não sabiam mais ouvir o que era a voz de Deus naqueles dias. E vem Jesus e diz que ele fazia tudo o que o Pai fazia, o que ele via o Pai fazer, o que eu ouvia da parte do Pai. Isso foi um choque cultural para eles. Entender que eles poderiam ter relacionamento com Deus Pai. E quando a gente fala de paternidade, é interessante, porque a Carla fica brava, eu fico falando muito, é interessante, vocês me perdoem, tá? Mas, quando nós falamos sobre paternidade, a gente pensa numa criança, na primeira infância, ela procura, basicamente, 3 referências na figura paterna. Muitas vezes a pessoa não tem o pai presente, mas ela busca isso numa figura paterna. Primeira coisa que a criança busca no pai é segurança. A criança quer se sentir segura, protegida. Por isso que muitas vezes pessoas que sofreram abusos, quando ainda eram muito pequenos, ou tiveram algum trauma na infância, elas vão desenvolvendo um comportamento de modo de sobrevivência. Já conheceu pessoas assim? Que qualquer coisa que acontece, ela parece que já levanta os mecanismos de defesa, ela já quer se defender, ou ela quer atacar outra pessoa porque ela se sente agredida. Pode ser o gesto mais simples, a pessoa não tinha intenção muitas vezes de ofender, mas ela falou alguma coisa que a pessoa não gostou, ela ouviu alguma coisa a respeito dela que ela não gostou, ela já parte para o ataque, porque ela nunca teve alguém que a protegesse, ela nunca teve alguém que desse segurança para ela.
E ela cria isso como a identidade dela. Ela parte de, opa, peraí, alguém fez alguma coisa comigo, eu preciso me defender. Eu não tenho ninguém para me defender, então eu tenho que me defender. Ela vai desenvolvendo isso na identidade dela. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você encontra uma pessoa que teve uma figura paterna, que protegeu, que deu carinho, que deu amor, que esteve perto, que passou essa sensação de segurança para a criança, o que acontece? Essa criança ela tem mais segurança a respeito de quem ela é. Ela não fica suscetível às influências de um grupo, por exemplo. Ela sabe quem ela é. Ela se sente segura no lugar que ela se sente confortável em ser quem ela é, independente do lugar que ela esteja. É interessante essa questão de segurança, porque eu recentemente estive nos Estados Unidos, eu fui fazer um curso lá da Global Awakening, do Ministério do Randy Clark, e nós tivemos um curso lá sobre cura de estresse pós-traumático. Nos Estados Unidos é muito comum, veteranos que voltam da guerra, eles desenvolvem o estresse pós-traumático, que leva à depressão, ansiedade e muitas vezes suicídio. E eles fizeram uma pesquisa e descobriram que soldados que iam para a guerra e voltavam, que tinham uma família estruturada, onde o pai deu proteção, eles tinham muito menos propensão de desenvolver o estresse pós-traumático, porque eles tinham segurança que eles precisavam, eles tinham essa segurança, esse lastro emocional que eles precisavam para seguir adiante. E os que não tinham isso, tinham uma tendência muito forte de desenvolver esse estresse pós-traumático. E apesar deles verem as mesmas coisas, eles terem as mesmas interações, porque quem vai para a guerra, você vê de tudo, é um negócio assim caótico, complexo, você vê amigos seus que estão um dia com você, no outro dia estão mortos, E a gente teve testemunhos de vários soldados que foram para a guerra e perderam os amigos, 4, 5 amigos, pessoas que estavam convivendo ali com eles há mais de 2 anos juntos. E para superar isso é muito difícil, só que pessoas que tiveram um lastro emocional, uma figura paterna muito presente, que muitas vezes colocou limites para ele, que passou essa segurança, eles sabiam lidar muito melhor com aquilo, com as emoções. Então, primeira coisa, segurança. Segunda coisa que a criança busca no pai, destino. O pai é aquele que aponta o caminho. Crianças que tiveram a figura paterna muito presente, geralmente você vê muito isso, O pai é médico, o filho se torna o quê? Médico. O pai é advogado, o filho se torna advogado, porque ele teve na figura paterna um exemplo, ele teve na figura paterna alguém que mostra o caminho, que mostra a direção, e ele tem alguém para se espelhar, para olhar. Então, o pai é aquele que aponta o caminho, mostra o destino. O contrário também é muito verdadeiro. Pessoas que não tiveram a figura paterna, geralmente têm uma dificuldade imensa em tomar decisões. Já conheci alguém que entrou numa loja para escolher comprar uma camiseta. Ele pega 2 camisetas iguais, só que o tom é diferente. Tom um pouquinho diferente, uma da outra. Ele olha, ele não consegue decidir. Aqui que ele faz? Ele vai embora da loja porque ele não conseguiu escolher qual camiseta que ele ia comprar. São pessoas que muitas vezes não tiveram alguém que o ensinasse a tomar decisões. Geralmente ela tem muita dificuldade de tomar decisões profissionais, por exemplo. Então a pessoa não consegue tomar decisões profissionais, porque ela está sempre em dúvida. Sabe aquela coisa, eu vim no marketing, eu estudei no marketing também, e tem aquela compra cognitiva que a gente fala. Sabe quando você compra alguma coisa, mas você não tem muita certeza daquilo? Então, pessoas que muitas vezes não têm dificuldade de tomar decisão e dar uma direção na vida, elas compram aquela coisa, qualquer coisa que ela compra, e já se sente mal com aquilo. Porque ela se sente insegura, ela desenvolve uma insegurança natural. Pessoas assim, muitas vezes, têm dificuldade de escolher uma pessoa para se relacionar. Ou quando sempre escolhe uma pessoa errada, que está assim, não tem nada a ver com ela, não tem os mesmos propósitos, não tem os mesmos planos, mas ela vai e escolhe aquela pessoa. Ela tem uma dificuldade de escolher. E a terceira coisa que eu queria falar que a criança busca no pai é identidade. Pai é aquele que afirma quem nós somos, quem diz quem você é. É interessante porque
Pais que dizem para os filhos: você vai dar certo na vida, você vai ser bem sucedido. Vai ver o filho jogar bola. Eu amo ver meus filhos jogarem bola, e eles amam que eu vou lá e eu fico na grade, pulando, gritando. Eu gosto disso, fazem gol, a gente comemora, vibra, né? Faz uma festa. Quando vai meu pai é pior ainda, aí vira uma bagunça lá. Mas eu gosto de afirmar a identidade deles, eu gosto de valorizar os atributos que eles têm. Eu gosto de ver coisas, aquele desenho que ele faz que parece uma batata. Fala: filho, tá lindo. Filho, ó que legal, você começou a colocar cores diferentes, você começou a rabiscar dentro do círculo. O que você está fazendo? Você está construindo a estima da criança, você está desenvolvendo a identidade dela, você está dizendo assim: filho, você é bem sucedido, você pode ser um bom cartunista, você pode ser um bom designer gráfico, você pode ser bem sucedido naquilo que você está fazendo, porque ele vai se sentindo confiante, você vai construindo a identidade da criança. Agora, o contrário também é verdadeiro. Crianças que crescem ouvindo: você não vai dar nada na vida, você é um Zé Ruela, olha, tudo que você faz dá errado, você não faz nada certo, você é burro. Eu imagino que talvez alguns de vocês cresceram ouvindo essas coisas a respeito da sua identidade. E na verdade são mentiras, que o diabo muitas vezes vai trazendo para a gente. E o problema da mentira não é a mentira em si, o problema é quando a mentira se torna uma verdade, e a gente passa a viver a partir do engano. Nós estamos vivendo uma mentira e a gente não sabe nem que é uma mentira. Viver a partir do engano é muito perigoso, porque pessoas que não sabem sua identidade, não sabem o seu destino, não sabem para onde você está indo. Quando você entende quem você é em Deus, quando você recebe uma revelação de quem você é em Jesus, você encontra o lugar para onde você está indo. Davi, quando foi ungido rei de Israel, ele recebeu a unção ali, só que ele não se entendeu rei ali. É interessante que mais para frente, a Bíblia fala, tem um versículo, eu não vou lembrar o versículo certinho, 2 Reis alguma coisa, diz assim: e Davi se percebeu que era rei. Era um cara que tinha derrotado um gigante, era um cara que tinha sido ungido pelo maior profeta de Israel, era um cara que tinha sido vitorioso em diversas batalhas, era um cara que o nome dele era cantado no meio da nação, como alguém vitorioso, como um guerreiro bem-sucedido, mas ele não se enxergava como o rei de Israel. Foi um processo para Deus construir a identidade de Davi, para fazer ele entender quem ele era, para que ele pudesse assumir o trono de Israel, para que ele pudesse se tornar o rei que ele viria a ser. Talvez você está pensando: mas eu não tive um pai que me deu segurança, eu não tive um pai que me apontou um destino, eu não tive um pai que me deu identidade, muito pelo contrário. Eu fui um cara que tive que fazer minha própria vida, eu fui uma mulher que tive que conquistar as minhas próprias coisas, porque eu não tive isso. Isso eu acho a beleza de Jesus, porque Jesus, ele veio nos apresentar um pai perfeito. Um pai perfeito. Alguém que pode afirmar a sua identidade, dizer quem você é, dizer como ele te construiu, como ele te criou para ser. Alguém que pode falar para você: esse é o seu destino, você tem um propósito, você é amado, você tem um chamado. É alguém que pode te dar segurança para você fazer o que você está fazendo e ser bem sucedido naquilo que você está fazendo. Esse pai está aqui hoje. Esse pai quer falar com você essa noite. Ele quer dizer quem você é. Alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás mais ou menos, nós tivemos um problema, mas antes de falar do problema, eu queria falar a maneira como eu me comportava. Eu sempre fui um cara que eu não levava desaforo para casa, pastor. Eu chegava, eu perdoava logo, eu resolvi o problema ali. Eu era um cara assim: alguém fez alguma coisa, eu tive desentendimento com alguém, eu tinha algum problema e tal. Eu não era um cara assim, ficava assim, fechava a cara, emburrava e ia para o meu canto. Não, eu procurava a pessoa e falava: vamos resolver o problema.
E eu não tinha problema nenhum em levar o prejuízo. Eu preferia levar o prejuízo do que perder um relacionamento. Sabe aquela coisa? Você sabe que o cara está errado, você sabe que o cara está sendo cabeça dura, mas você fala, ok, me perdoa se você entendeu errado, mas vamos virar a página, vamos seguir adiante, me perdoe, está tudo ok, né? Não tenho nada contra você e tal, e beleza, vamos seguir adiante. Eu sempre fui um cara assim, eu não gostava de chegar, já chegou no ambiente, você sabe, alguém está bicudo com você, e fica com aquela cara assim, emburrada, né? Eu tenho dificuldade às vezes com meus filhos, que às vezes você chega em casa, eles estão emburrados, e às vezes eu sei que é comigo, e aí eu fico doido, eu quero resolver o problema. Eu falo, o que foi que você está emburrado? Fala logo, desembucha, põe para fora e vamos resolver. Né? Eu sempre fui muito pragmático nesse sentido. Só que nós tivemos um problema na igreja, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio, e as pessoas começaram a falar mal de mim, começaram a dizer coisas ao meu respeito, do meu caráter, que eu sabia que não era verdade, eram mentiras, e eu comecei a procurar algumas pessoas para tentar conversar, mas eu não conseguia conversar com todo mundo, e isso começou a me dar um desespero, e eu desenvolvi cefaleia tensional. Cefaleia tensional é uma dor que ela começa na cabeça, aqui na parte de frente da cabeça, e ela vai descendo pelos ombros, e é uma dor que começa a queimar os seus nervos. É como se você tivesse ido para a praia, queimasse as costas, assim, sabe? Você não passou protetor, ficou o dia inteiro no sol, e alguém fosse lá e desse um tapa nas suas costas. Era mais ou menos essa dor que eu estava sentindo nos meus ombros. Comecei a ir no psicólogo, comecei a ir no psiquiatra, não conseguia dormir mais. Tinha que tomar remédios para dormir, comecei a tomar medicação para dormir, antidepressivo, e por aí vai. E comecei passando por essa luta e tal, e estava difícil, e estava sendo uma situação muito complicada. E num belo dia eu estava numa consulta com o psicólogo, conversando, uma coisa nada a ver. E de repente Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Eu te amo. E você não precisa mendigar amor com ninguém. Eu cresci num lar cristão, eu cresci num lar, num berço evangélico. Eu ouvi minha vida inteira, eu tenho certeza que o seu pastor já pregou a respeito disso. Deus é amor. A gente sabe que Deus nos ama. A gente sabe, está na palavra, Deus é amor. Só que aquilo fez tanto sentido para mim. Foi tão profundo na minha alma. Aquelas verdades entraram tão profundas, porque foi o próprio Deus Pai que estava afirmando para mim, você é amado. Você é amado. Ele estava afirmando a minha identidade. E quando você ouve da boca de Deus, você ouve a voz de Deus falando no seu coração, a respeito de quem você nunca mais é o mesmo. Tudo fica diferente. E para mim foi como um processo de cura instantânea. Deus começou a tratar minhas dores, as dores foram embora, comecei a dormir novamente, fui liberto dos remédios, não tomo mais medicação nenhuma, graças a Deus, mas porque eu entendi quem eu era, e eu entendi que eu tinha esse comportamento de procurar as pessoas, porque eu precisava da aprovação das pessoas, eu não estava querendo resolver o problema, eu queria que elas me amassem, eu queria que elas sentissem o amor delas por mim. Eu ficava mendigando amor com as pessoas. Agora, quando a gente entende quem nós somos em Jesus, a gente começa a parar de viver a partir das mentiras, a partir do engano. Nós começamos a viver a partir de quem nós verdadeiramente somos. E a Bíblia diz em Isaías 61 que Jesus veio para libertar os cativos. E talvez você precise de um encontro com Jesus hoje, que liberte você dos enganos que você tem pensado a seu respeito, a respeito de quem você é em Jesus. Amém? Precisamos conhecer os pensamentos de Deus a nosso respeito, pois Ele é o Pai perfeito e afirma a nossa identidade, nos dá um destino e nos leva para um lugar seguro. E aproveitando,
falando um pouquinho a respeito desse momento difícil que nós vivemos como igreja. Nesse processo, nós começamos a entender que nós precisávamos ir para a presença do Senhor. Nós realizamos agora, semana passada, 25 anos. Vocês estão com 100, nós estamos com 25. Nós estamos saindo assim estamos indo para a fase adulta agora. Vocês já estão anciões, já faz muito tempo. Mas nós estamos indo para a fase adulta. E a gente sempre teve uma tradição muito forte pastoral. E uma tradição muito forte de ensino. Sempre foi algo muito profundo na nossa igreja, né? Não sei se você está familiarizado, mas lá em Efésios 4:11 fala a respeito dos cinco ministérios que têm que estar presentes na igreja. Alguns ministérios, muitas vezes, dependendo do estilo da congregação ou do estilo local, ela é um pouquinho mais ressaltada. Mas o ideal é que você tenha esses 5 ministérios acontecendo na igreja. Mas nós tínhamos uma ênfase muito pastoral e muito voltado ao ensino. Então, os outros ministérios, o evangelista, o profético e o apostólico, ficavam um pouquinho esquecidos. E nesse meio nós entendemos que nós precisávamos buscar mais a presença do Senhor e buscar os ministérios apostólico e profético. Crescer nisso, desenvolver isso. Lá em Efésios 2:11 fala que a igreja primitiva ela era fundamentada no ensino dos apóstolos e dos profetas. Então, o ministério apostólico e profético é aquele ministério que vai buscar aquilo que está nos céus e trazer aqui para a terra. Enquanto o ministério evangelista ele está mais preocupado em trazer pessoas para Jesus, o ministério de ensino está mais preocupado em transformar a pessoa para um crente maduro, para um discípulo maduro. O ministério pastoral está preocupado em cuidar das pessoas, ver as necessidades das pessoas. O ministério apostólico, profético, ele está muito mais preocupado com aquilo que está no coração de Deus e trazer o céu para a terra. Então ele busca aquilo que está no coração de Deus e traz aqui para a terra. Então por isso que é importante a igreja ser fundamentada no ministério apostólico e profético, porque você precisa estar ligado naquilo que está acontecendo no coração de Deus. E nós tomamos algumas decisões como igreja. Nós iniciamos um conselho profético, começamos a buscar a voz de Deus, nós começamos a ensinar as pessoas a profetizar, a buscar a presença do Senhor, a ouvir a voz de Deus. Quando a gente fala de profecia, às vezes o pessoal às vezes se assusta, né? Tem aquela imagem do ministério profético do Antigo Testamento, daquele irmão que vem e aponta o dedo na sua cara, eis que te digo, né? Mas a gente começou a trazer uma visão muito mais equilibrada do ministério profético e tem muito mais a ver com o Novo Testamento, aquilo que Jesus trouxe, não tanto aquela profecia do Antigo Testamento, mas uma profecia neotestamentária. Lá em Apocalipse 19:11, se eu não me engano, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando a gente olha para o testemunho de Jesus, é um testemunho de amor, de um pai que se entregou, que morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. Então, está muito mais relacionado com o amor, em olhar para as pessoas e não ver a lama nas pessoas. É muito fácil, não é? Você olhar para alguém e você começar a ver os seus problemas. Tenta fazer isso com o seu marido. Fala assim, começa a olhar os problemas do seu marido, você vai achar um monte. Olha para a sua esposa, começa a achar os problemas da sua esposa. Você vai achar um monte. Isso não é ser profético. Isso é ver o que está na sua frente. Agora o ministério profético é aquele capaz de olhar para a lama e conseguir encontrar ouro ali. Encontrar pedras preciosas. E é isso que Jesus faz conosco. Lembra que eu falei que quando Deus nos criou, Ele colocou em nós atributos de Deus? O profetizar é você trazer o coração de Deus para as pessoas. É você apontar para alguém e dizer aquilo que está no coração de Deus para ela. Ou você buscar no coração de Deus aquilo que Ele pensa a seu respeito. E os pensamentos que Deus tem sobre você, eu tenho certeza, são ouro, são pedras preciosas. A Bíblia fala que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são como os grãos de areia no mar. No mar não, na praia. São como os grãos de areia. Deus ele tem milhares de pensamentos ao seu respeito. Já imaginou? Já imaginou ter acesso ao coração de Deus? De como Ele te enxerga? De como Ele te criou para ser? De qual o propósito que Ele tem para você? Isso é tão precioso.
Isso é profetizar, é você trazer o coração de Deus para a terra. Você tornar conhecido aquilo que está no coração de Deus. E por que eu estou falando disso? Porque se nós queremos entender qual é a nossa identidade em Jesus, nós precisamos entender e aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos acessar, aprender a acessar aquilo que está na mente de Cristo. E eu tenho uma notícia, uma boa notícia. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E Deus, Ele está procurando um relacionamento conosco. Quando você olha para o povo de Israel, eles tinham acabado de ser libertos do Egito, Moisés estava liderando eles, e se eu não me engano, 50 dias depois, Moisés sobe no Monte Sinai, e Deus dá a revelação da lei para Moisés, e aquele monte começa a pegar fogo, e eles veem a manifestação da glória de Deus, e eles ficam trêmulos ali com medo, e o povo procura Moisés e diz para ele, fala, ó, Moisés, você fala com Deus, nós vamos orar, você vai lá e conversa com Deus, e aquilo que você disser, nós vamos obedecer. E ali acontece algo assim, importante, porque Deus sempre foi um Deus que procurou relacionamento. E o povo de Israel ali, eles negligenciaram esse relacionamento que eles poderiam ter com Deus. E eles preferiam ter um relacionamento com a lei. E eles foram obrigados a viver, seguindo 613 mandamentos que Moisés tinha dado para eles ali. Era a realidade do Antigo Testamento. Eles tinham que seguir 613 princípios e mandamentos e leis para que eles pudessem se aproximar de Deus, quando Deus sempre quis ter relacionamento. Interessante que logo após a morte de Jesus, os discípulos foram ali e começaram a orar. 50 dias depois, ao mesmo tempo, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles passaram a ter relacionamento com Deus novamente. Eles passaram a ter contato com a presença de Deus ali diretamente. E como nós voltamos a ter relacionamento com as leis? Como muitas vezes nós queremos voltar a voltar a um padrão antigo, porque é muito mais confortável para a gente receber um manual de normas, como é ser um bom cristão, como é ser alguém que vive uma vida que agrada a Deus, quando nós deveríamos buscar isso na presença do Senhor, ter relacionamento com Deus. É interessante quando nós começamos a ensinar as pessoas a profetizar, pastor, elas começaram a profetizar. A Bíblia fala em 1 Coríntios, agora não lembro se é o 12 ou 14, que todos podem profetizar. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz para ela, você pode profetizar. Até uma criança pode profetizar. Amém? Existe um Espírito Santo mirim? Eu acredito que não. Acho que o Espírito Santo é o mesmo, que habita no meu coração e habita na vida dos meus filhos. E eu tenho ensinado meus filhos desde cedo a profetizar. Foi interessante que na última sexta-feira, a gente estava tendo uma conferência também de 25 anos, e o Caleb falou, pai, Deus me deu uma visão. Eu falei, meu Caleb tem 10 anos. E ele compartilhou comigo a visão, e eu falei, filho, ele queria que eu compartilhasse com a igreja. Eu falei, filho, não vou compartilhar isso com a igreja, não fez muito sentido, eu vou buscar em Deus e ver se isso faz sentido, e segura a onda aí. Ficou bravo comigo, o bicudo. Mas no domingo de manhã, nós tivemos uma palavra do pastor Paulo, aqui da INJ Vila Marcondes, que é a igreja que nos enviou lá para o Ana Jacinta, e a visão que ele tinha fez todo sentido com a palavra que estava sendo pregada. Todo sentido. Todo sentido. O que ele falou, o que ele viu era exatamente o que estava sendo ministrado no púlpito. E aí eu fui lá e compartilhei aquilo que Deus tinha falado com ele. Deus pode dar revelação para crianças. Eu lembro na minha adolescência, era a época que eu tinha mais tempo, eu gostava muitas vezes de orar, e de madrugada, e numa dessas buscas pelo Espírito Santo de madrugada, eu estava ajoelhado, a hora que eu olhei para o lado, eu vi um anjo, com os olhos abertos,
E ele veio e deixou uma espada na minha cama e sumiu. Com meus olhos abertos, eu era um adolescente, devia ter 12, 13 anos. Né? Até o Felipe aqui, o Felipe tem as experiências mais doidas possíveis. Se você quiser conversar com ele é nosso líder de adolescentes. Ele tem umas experiências doidas assim com o Espírito Santo. Mas porque quando a gente se abre para o Espírito Santo, ele fala conosco. Só que quando nós temos uma visão distorcida de quem Deus é, quando nós temos, muitas vezes, nós trazemos a nosso próprio conceito, muitas vezes a referência paterna que nós temos, física, nós levamos isso para Deus, isso nos afasta da presença de Deus. Isso não permite que nós consigamos ouvir a voz de Deus. E eu ouvi de um pregador, faz um tempo já, que se você ficou 24 horas sem ouvir a voz de Deus, não é que Deus não está falando, é que você não está ouvindo. A gente às vezes usa essa desculpa, né, pastor? O silêncio de Deus. Deus não está falando. Né? Eu não consigo, mas muitas vezes é porque nós não queremos ouvir, nós fechamos o nosso coração, a gente não busca a presença do Senhor, nós não estamos sensíveis à presença de Deus, e a gente acha que isso é normal, acha que é isso que Deus nos deu, então a gente começa a seguir uma série de normas, a gente se torna um bom cristão, a gente não falta num culto, a gente às vezes até lê a palavra, de vez em quando, mas lê, então a gente acha que isso é suficiente, e nós estamos procurando muito mais um Deus que distante, e a gente está procurando muito mais um relacionamento com as leis, do que com Deus que criou as leis. E Deus, Ele quer ter um relacionamento pessoal, de pai conosco, de amigo, de alguém presente, né? A conferência é do Espírito Santo, e eu creio que o Espírito Santo, ele pode falar com você até no seu trabalho. É um dos erros, muitas vezes, que a gente comete, que a gente acha que o nosso propósito é servir aqui na igreja. A gente é chamado para fazer alguma coisa dentro da igreja, das quatro paredes. E muitas vezes mas na maioria das vezes, o seu propósito é para fora da igreja. Deus vai te usar muito mais fora da igreja. O seu trabalho precisa ser tratado como seu ministério. Se você é um advogado, seja o melhor advogado. Se você abastece o carro no posto, seja o melhor frentista. Porque fazendo isso, você está honrando a Deus, as pessoas vão olhar para você e ver que você carrega algo diferente. E nós precisamos estar ligados nisso. Nós precisamos entender que o chamado de Deus não é para a gente ficar frequentando o banco, mas é para ouvir a voz dEle e agir, e fazer. E todo lugar que você estiver é lugar para manifestar a presença de Deus. Eu achava que eu podia ser profético só no culto, que eu tinha uma palavra de Deus só no culto, que eu podia olhar para um irmão, porque aqui parece que tem um ambiente para isso, né? Parece que a gente toca o teclado, ou toca, a gente entra na presença de Deus, aí a gente começa a sentir a presença de Deus, e aí a gente pode profetizar. Será? Será? Eu fui para os Estados Unidos e o americano, ele é um pouco mais pragmático nesse sentido. Assim. Ele não precisa sentir a presença de Deus. Ele precisa, às vezes, de uma informação. Às vezes, alguma coisa que chama atenção. É aquilo que eles usam para começar a profetizar. E o problema é que nós precisamos, a gente quer sentir a presença de Deus, e a gente quer sentir uma palavra toda revelada, e a gente muitas vezes não tem coragem de ser fiel ao pouco que Deus nos deu. Eu tenho aprendido que às vezes Deus dá uma palavra só. Fé. Não tem mais nada. E às vezes eu vou orar pela pessoa, e a partir do momento que eu me exponho para a presença de Deus, que eu vou orar, e Deus começa a dar mais informação. Às vezes a gente precisa ser fiel no pouco que Deus está nos dando. A palavra dos talentos fala disso, né? A gente ser fiel no pouco. Às vezes Deus dá uma informação pequena, mas a gente não é capaz de ser fiel naquilo que Deus está colocando na nossa mão, está trazendo ao nosso coração. E a gente quer muitas vezes a revelação completa, a gente quer que um pastor chegue lá e aponte para a gente, eis que te digo que o seu futuro vai ser assim, 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 assado. E Deus vai fazer tanta coisa em tantos anos, e a gente fica esperando isso, mas a gente não é capaz de ser fiel no pouco que Deus está nos dando. E nós precisamos passar a confiar mais, e ser fiel naquilo que Deus está nos dando. E a partir do momento que a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca
sobre o mundo. A gente começa a receber mais e mais e mais, porque Deus vai testificando. Eu lembro uma vez que Deus me deu uma visão, fui orar para um rapaz, eu vi alguém segurando umas correntes. Eu falei, cara, beleza, era só o que eu tinha. Fui orar pelo rapaz e comecei a orar, e eu comecei, nem falei que era uma palavra profética, comecei a orar naquele sentido. Eu falei, Deus, que o Senhor possa quebrar as correntes, que Ele possa soltar essas correntes que estão na mão dele e tal. E beleza, depois ele me procurou e falou, cara, faz 3 meses que eu tenho um sonho, todos os dias, que eu vejo eu segurando algumas correntes nas minhas mãos. 3 meses, todas as noites eu tenho o mesmo sonho. A gente precisa começar a ser fiel no pouco que Deus está nos dando. A partir do momento que a gente começa a ser fiel, Deus multiplica. Deus é um Pai generoso, que Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e que nós pensamos. E Ele quer um relacionamento conosco. Quantas vezes nós dependemos dos outros para ouvir a voz de Deus? Aquela geração de Israel, que ela não quis um relacionamento com Deus, mas preferiu um relacionamento com as leis, morreu no deserto. Nós precisamos nos relacionar com Deus, aprender a nos relacionar com Deus, ter a revelação de quem Deus é, para que Ele revele a nós quem nós somos. Quando nós soubermos quem nós somos, nós vamos encontrar o nosso destino. Nós vamos encontrar segurança em Deus. Profecia nada mais é do que conhecer o que está no coração de Deus, a seu respeito ou a respeito de alguém. É ser capaz de enxergar os atributos de Deus em você ou nos outros. É revelar a identidade celestial que há em Deus. Às vezes nós estamos tão presos na nossa identidade, naquilo que nós somos, e a gente fala assim, é o jeito da madeira, né? Eu nasci assim, é o jeito que eu fui criado. Cuidado, cuidado, você pode estar vivendo a partir de um engano, não a partir daquilo como Deus te enxerga, não a partir daquilo de tudo que você pode viver em Deus. Amém? Glória a Deus. Quanto tempo ainda eu tenho, pastor? À vontade? Queria ter mais um tempo de ativação com vocês. Talvez você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como eu posso ouvir a voz de Deus? Isso não é muito natural para mim. Já teve essa sensação assim, cara? É meio, para mim, pessoas muitas vezes que têm um pensamento analítico, né, que você tem o lado direito e esquerdo do seu cérebro. Pessoas que usam muitas vezes o lado mais esquerdo têm um pensamento mais analítico. Então, às vezes ela tem dificuldade de entender esse lado transcendental da presença de Deus, né? Ela é muito mais ligada no imanente, naquilo que está na frente dela, naquilo que ela pode pegar e tal. É uma pessoa mais ligada ao que está na frente dela. Pessoas que utilizam mais o lado direito do cérebro, elas têm mais facilidade de desenvolver e ativar e ouvir a voz de Deus. Ah, mas como é que você ouve a voz de Deus? Ah, eu sei que foi Deus que falou comigo. Né? Tem pessoa que é assim, né? Tem facilidade em ouvir a voz de Deus. São pessoas que muitas vezes têm mais facilidade com esse lado criativo, são mais pensativas, muitas vezes até melancólicas. Mas quero dizer para você que talvez seja mais analítico, talvez seja mais pragmático, que tenha mais dificuldade. Há esperança para você, meu irmão. Jesus morreu por você também. Talvez você esteja vivendo a partir do engano, que você não pode ouvir a voz de Deus, que isso é só para o pastor, ou para alguém que é mais ungido, para alguém que tem o irmão da intercessão, ou alguém que seja mais espiritual. A voz de Deus é para todos. A voz de Deus é para todos. E lá na igreja, quando nós começamos a ensinar as pessoas a profetizar, como algumas coisas mudaram. O nosso tempo, pastor, de muitas vezes que a gente gastava 2, 3 horas tendo que fazer aconselhamento, diminuiu. Às vezes 30 minutos é suficiente, porque você aponta a pessoa para Jesus, a pessoa ouve a voz de Deus e aquilo é suficiente para ela. As pessoas começaram a amadurecer mais. Sabe aquele cara que está há 30 anos na igreja, dando trabalho, e parece que não muda, o cara está sempre com as mesmas coisas? Meu irmão, vai orar, vai ouvir Deus. Comece a entender quem Deus te chamou para ser, quem você é em Deus. Eles começaram a amadurecer, pararam de ser problema e começaram a trazer solução.
As pessoas muitas vezes que estavam chegando na igreja começaram a amadurecer muito mais rápido. Mas porque a gente começou a apontar as pessoas para Jesus. Apontar as pessoas para Jesus. Parece um negócio tão simples, né? Mas em 25 anos de igreja, a gente não sabe como nós chegamos aos 25 anos sem entender essas coisas tão simples. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus está trazendo. Com aquilo que Deus está revelando. Quem nós somos em Jesus. E quando nós entendemos a nossa identidade em Jesus, eu não preciso ficar convencendo as pessoas. Eu preciso que elas entendam quem elas são em Jesus. Eu não preciso ficar empurrando para a pessoa que ela precisa mudar, ficar socando versículo bíblico. Ela vai querer aprender mais a respeito de Deus, ela vai buscar mais a palavra. Ela vai querer jejuar naturalmente, porque ela quer mais, ela tem fome e sede. Porque uma vez que você é tocado pelo Espírito Santo, meu irmão, coisa muda. A nossa vida muda. E eu queria chamar mais uma vez o João Lucas. Acertei? Uau! Isso é profético, porque eu para acertar nome é difícil, viu? E eu queria ler um texto de Abacuque. Abacuque 2, versículo 1 e 2. E eu queria fazer alguns passos muito simples para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Abacuque 2, 1 e 2 diz o seguinte: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que você possa ler para que possa ler quem está passando. Primeira coisa que eu queria enfatizar nesse texto: sobre a minha guarda estarei. A palavra original ali é amad, que é estar em pé. Você quer ouvir a voz do Senhor? Você precisa aquietar o seu coração, aquietar o seu espírito. Muitas vezes a gente chega na presença de Deus e a gente está ali afobado, a gente está com sono, e a gente não para muitas vezes para acalmar a nossa alma. Nós precisamos estar de pé, posicionados e alinhados para ouvir a voz de Deus. Então o primeiro passo que eu queria ensinar para vocês: aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Vá para um lugar tranquilo. Tenha um momento de solitude na presença do Senhor. Segunda coisa, me apresentarei e vigiarei. O original aqui é tsapa, que é olhar ao redor. Significa olhar ao redor, que é você visualizar, é você procurar uma visão. A palavra meditar no grego, quando Paulo falou para Timóteo, medite nessas palavras, que foram dadas para você por meio de profecia, que está em Timóteo, 1 Timóteo 4, alguma coisa. A palavra meditar ali significa imaginar, você procurar uma visão mesmo, de maneira natural. A gente muitas vezes trata visão de maneira sobrenatural, e é sobrenatural, só que aqui eu quero ensinar vocês a visualizar, colocar os seus olhos em Jesus, com a sua imaginação mesmo. Deus te deu uma imaginação fértil, incrível, e não é para você simplesmente ficar desperdiçando isso. Você pode usar isso para acessar a presença do Senhor. Apocalipse 4, quando João está tendo a revelação do Apocalipse, está tendo toda aquela visão. Em Apocalipse 4 ele parece que sai da visão, vai começar uma nova etapa, e a Bíblia fala assim: e João viu uma porta. Ele visualizou uma porta, e ele acessou a porta. Aí então o que aconteceu o quê? Caiu no Espírito. Não faz sentido, né? O certo era ele cair no Espírito antes, depois ele ver a porta. Mas ele estava olhando, ele estava imaginando. A hora que ele acessou aquela porta, o anjo mostrou aquela porta, ele acessou, aí ele caiu no Espírito. Aí o Espírito Santo tomou a vida dele. E muitas vezes nós precisamos acessar esse lugar. Nós podemos usar a nossa imaginação para falar com Jesus. Amém? Terceiro passo: falará a mim e eu responderei quando for arguído. Relacionamento com Deus não é um monólogo. Não é você chegar na presença de Deus e ficar igual um papagaio repetindo, falando um monte de coisa. É você conversar com Deus. O profeta falava,
E Deus respondia. Era um relacionamento de ida e volta. Era uma mão dupla. Deus falava e o profeta retornava. O profeta falava, Deus retornava. Nós precisamos começar a entender que Deus, Ele pode falar conosco de maneira espontânea. E a voz do Senhor muitas vezes é uma voz espontânea na nossa mente. É algo que fala assim, uau. Já teve aquela coisa assim, uau. Parece que é algo que vem assim, que brota de maneira espontânea. Muitas vezes é a voz do Senhor falando conosco. Pode ser através de uma visão, pode ser através de um sonho, pode ser uma linguagem muito específica que Deus fala com você. E você vai olhar na Bíblia, tem diversas linguagens de Deus que Deus pode se comunicar e falar com você. Não vou conseguir falar sobre isso. Mas quando você foca, coloca os seus olhos fitos em Jesus, isso começa a ser um fluir espontâneo na presença de Deus. E a quarta coisa, escreve a visão. Eu tenho aprendido que o escrever é tão importante quanto ouvir a voz de Deus. Mas espera aí. Eu tenho aprendido que enquanto eu estou escrevendo, eu estou anotando aquilo que Deus está falando no meu coração. Eu continuo ligado naquilo que Deus está falando comigo. E eu comecei a praticar isso já faz uns 3 meses. O que eu tenho escrito já dá para dar um livro. Não porque eu sou um cara profundo. O pastor Paulo aqui é muito mais profundo que eu 10 vezes. Conhece muito mais a Bíblia do que eu. Mas o Senhor está trazendo revelação da palavra. E quando você começa a anotar, você começa a escrever, você começa a perceber que aquilo faz sentido. E eu comecei a perceber que, à medida que eu vou aprofundando o meu relacionamento com Deus, aquilo vai se tornando cada vez mais profundo, pensamentos mais profundos. Pensamentos muitas vezes a respeito do meu próprio trabalho, daquilo que eu estou fazendo. Deus se interessa pelo seu trabalho. Deus tem interesse que você seja bem sucedido. Deus, Ele tem interesse nisso. Eu tenho aprendido a buscar em Deus para tomar decisões profissionais. Eu tenho minha empresa. E muitas vezes eu tenho um problema, eu vou para a presença de Deus, porque eu sei que eu posso encontrar a solução ali. Ou você acha que Deus só está preocupado com o seu dia a dia na igreja? Ou você acha que Deus só está preocupado com a sua vida espiritual? Tudo é espiritual, meu irmão. O seu trabalho é espiritual. A sua vida na sua casa é espiritual. O seu relacionamento com os seus filhos é espiritual. E Deus, Ele pode falar e tocar todas as áreas da sua vida. Amém? Comece a anotar, a escrever. Isso é tão espiritual porque se alguém não tivesse escrito o que Deus falou com eles, nós não teríamos acesso à Bíblia. Já parou para pensar nisso? Os profetas anotavam assim, letra a letra, aquilo que Deus estava falando com eles. Os discípulos de Jesus foram usados para retratar e escrever, para ter revelação, inspiração e escrever. E nós temos acesso à Bíblia por conta de pessoas que ousaram escrever aquilo que Deus estava falando com elas. Nós precisamos anotar e escrever, entender que isso é uma prática espiritual também. Amém? Só que eu não queria parar por aqui, eu queria ter um momento de ativação com vocês. Agora eu queria que você colocasse seu celular do lado, sua Bíblia do lado, e nós vamos praticar esses 4 passos. Eu vou estar guiando vocês aqui, mas a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem, que vocês aquietassem o coração de vocês. Feche os olhos. Respira fundo. Talvez você está agitado, pensando que você precisa resolver amanhã, mas aquieta o seu coração. Esvazia a sua mente. Deixa de lado um pouquinho aquilo que tem gerado ansiedade no seu coração. Agora eu quero que você comece a usar a sua imaginação. Eu quero que você imagine você numa praia deserta, logo pela manhã. Talvez praia seja um lugar distante, mas pensa de repente num campo aberto,
com o sol vindo na sua direção, queimando o seu rosto. Sabe aquele sol da manhã, tá aquela brisa suave, aquele refresco. E você está caminhando ali em direção ao sol. Começa a caminhar em direção ao sol. Agora você vai começar a ouvir uns passos vindo atrás de você. E é um passo um pouquinho mais acelerado, porque ele está começando, ele quer te acompanhar. Ele quer te alcançar. E ele vai te alcançar. E eu quero que você olhe para o lado. E é Jesus que vai estar do seu lado. Continua andando. Se você quiser, você pode dar um sorriso para Ele. Seja natural. Talvez alguns estão imaginando, você está se vendo como uma criança. Algumas pessoas, elas começam a se imaginar e vêm do lado de Jesus e ok, se você se vê como uma criança. Agora olhando para Jesus, o que você tem para dizer para Ele? O que você quer perguntar para Jesus? Pode perguntar. E deixe Ele fluir, falar com você. Não só fale, mas deixe Ele falar com você ao seu coração. Talvez Ele está falando coisa a respeito da sua identidade. Se você não sabe o que perguntar, você pode perguntar: quem eu sou, Jesus? O que o Senhor pensa de mim? E à medida que você for ouvindo a voz de Deus, eu quero que você pegue seu celular ou um caderno que você tem, eu quero que você anote isso. Mas não saia da presença de Deus, continue anotando, só que deixa o Espírito Santo falar com você. Ele tem mais coisa para dizer. Vou te dar alguns minutinhos para você anotar. E se você anotar e você quiser voltar, você pode voltar com a sua imaginação para o lugar onde você parou e continuar conversando com Jesus. O Deus Pai está aqui. Está dando um destino para alguns de vocês. Talvez você está sentindo uma paz tão profunda que você não sente há muito tempo. Isso é o Senhor te dando segurança. Talvez você está lutando porque você está lutando com seus pensamentos e foca nas sensações que você está sentindo, que o Espírito Santo está gerando em você. Se você ouviu alguma coisa da parte do Senhor, pode anotar, escrever, marcar isso, porque eu creio que o Senhor está trazendo identidade para algumas pessoas aqui. Talvez você tenha vivido por muito tempo no engano, tomando mentiras como verdades, mas eu creio que o Senhor tem cura para você essa noite. O
Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor é tão generoso, tão amoroso. Obrigado porque o Senhor tem falado sobre destino com alguns aqui essa noite. Aquilo que parecia tão distante, tão remoto, o Senhor tem tornado tão próximo. Aquilo que parecia tão difícil, o Senhor tem tornado algo tão natural. Eu te louvo, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça e o teu favor sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Quantos ouviram a voz do Senhor assim de uma maneira espontânea? Parece que começou de uma maneira natural e depois foi fluindo para algo assim, sabe, espontâneo, que o Espírito Santo foi falando com você. Isso revolucionou meu tempo devocional. Tenho feito isso todos os dias. É o meu tempo com Deus. Eu não acordo, eu comecei, você vai ficando meio viciado nisso, né? Viciado é uma palavra ruim, mas você acorda de manhã e você já fala, eu preciso para a presença do Senhor, eu preciso ouvir o que Jesus vai falar sobre o meu respeito, sobre o meu dia, sobre o que eu vou fazer, o que Ele tem para mim, as dúvidas do meu coração. É o momento que eu tenho para rasgar o meu coração e abrir na presença do Senhor. E eu posso ouvir a voz dEle. E eu posso acessar a presença dEle de uma maneira muito natural. Eu posso entrar do sobrenatural de maneira espontânea. Amém? Deixa eu orar por vocês. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigado por essa igreja tão linda, Deus. Que a tua unção possa vir sobre eles, Deus, e eles possam ter esse espírito de revelação, que eles possam ter esse espírito da profecia, que eles possam conhecer mais a respeito do teu amor. Mais do que isso, Deus, que eles possam parar de viver a partir do medo, mas que eles possam ser aperfeiçoados no teu amor, Deus. Aperfeiçoados em quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa revelar a identidade deles. Que o Senhor possa dar destino. Que o Senhor possa dar segurança, dar equilíbrio. Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E nós queremos, Deus, nos segurar nessa promessa. Eu creio que o Senhor liberou esse espírito aqui de equilíbrio, de identidade, de segurança. E Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo. Quem é aqui da casa, nós entregamos há 2 domingos atrás um propósito de 120 dias de consagração. E quem participou frequentemente das lives dos 120 dias de consagração me ouviu falar muito que no decorrer deste ano, que nesta edição dos 120 dias, na leitura da palavra, Deus falou muito comigo sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre a caminhada da igreja. É engraçado que cada ano, em cada momento de leitura da palavra, parece que há uma tônica diferente. E este ano a tônica de Deus foi a igreja. E Deus falando sobre a igreja comigo, pastor, claro que isso me leva a reprogramar o ministério. Não tem o GPS quando a gente dá uma escapada para alguma direção nossa, o GPS fala, eu vou reprogramar a rota para você. Então essa reprogramação de rota é o que Deus usou durante esses 120 dias no meu coração. E agora não foi diferente, pastor Gabriel. Enquanto Deus ministrava este último momento através da tua vida, a primeira imagem, o primeiro quadro, você cantou ele para nós. A praia,
falei, praia, praia. Aí você falou, ou um campo aberto. Eu falei, isso é mais a minha cara. Eu sou menino do interior, né? Tão menino quanto do interior. E eu me vi nesse campo aberto, andando na direção do sol. E ouvi, no gramado é mais fácil ouvir o Senhor chegando atrás de mim. E a minha primeira reação foi dar um sorriso para Ele. Aí logo em seguida você falou, se quiser dar um sorriso. Eu falei, já dei. E Jesus também sorriu para mim. Ali a gente não trocou palavra nenhuma. Eu só disse para Ele, eu te amo. E Ele aumentou o sorriso. Só que aí a gente começou a andar mais rápido. E mais rápido. E mais rápido. E essa visão terminou com nós dois correndo. O que eu entendo acerca disso, queridos? Nós estamos buscando avivamento aqui na Igreja Metodista Central. Nós estamos buscando um derramar do Espírito Santo com cada vez maior liberdade. E se a gente não estiver disposto a correr, sabe, a se esforçar por isso, não adianta. O avivamento ele vai ser só mais uma bela teoria e só mais uma bela palavra que faz parte do metodismo histórico, porque o metodismo nasceu em um movimento de avivamento, em um movimento profético, de pessoas que estavam extremamente conscientes de um ministério movido apenas a ensino, e a um ensino extremamente limitado àquilo que pessoas gostavam de ouvir, não aquilo que Deus queria falar. Até que Deus arrebata o coração de um homem, coloca ao lado do coração dele, para que esse homem pudesse conhecer o coração do Senhor e transmitir o coração do Senhor nesta terra. Isso aconteceu na Inglaterra do século XVIII. E a gente tem clamado ao Senhor dizendo, Maranata, faz de novo, Senhor, vem, Senhor. Agora, se não estivermos dispostos a correr, se não estivermos dispostos a nos esforçar, o avivamento vai ser só mais uma palavra da nossa história. Eu não tenho escondido da igreja, eu estou disposto a isso. Amém? Quantos estão dispostos? Coloquem-se de pé, por gentileza. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a ter um tempo de declarações ao Senhor. Mediante tudo aquilo que você ouviu, mediante tudo aquilo que você recebeu da parte do Senhor nesta noite, mediante tudo aquilo que Jesus colocou no seu coração. Eu sei que a palavra pregada trouxe para nós uma direção, e uma direção de identidade, mas identidade é algo extremamente pessoal e individual. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor falou com você a respeito de você. E aquilo que o Senhor falou com você a respeito de você, querido, querida, é só teu. O que o Senhor cobrou de você, ou o que o Senhor reafirmou a você, querido, querida, isso é teu. E eu tenho aprendido algo da parte do Senhor. Se nós não colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos orienta, nós temos uma grande possibilidade de sermos tocados, movidos, às vezes até nos emocionarmos com aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor fala, mas se deixarmos a ministração simplesmente se diluir pelo vão dos nossos dedos, isso não vai passar de uma palavra que nós deixamos de saborear a melhor parte, que é a transformação que ela ocasiona em nós. O Senhor não trouxe esta palavra para você nesta noite para te provocar alguns arrepios, querido. O Senhor te trouxe essa palavra para transformar o teu futuro. Quantos creem nisso? Digam amém, por favor. O Senhor trouxe essa palavra para você, não apenas para te comover, e não apenas para que você percebesse, uau, Deus está vendo quem eu sou, Deus está percebendo quem eu sou, Deus está falando comigo. Não apenas para te mostrar isso, amado, amada,
mas para deixar claro para você o que Ele projeta a teu respeito e o que Ele sonha a teu respeito para de aqui em diante, para de aqui para frente. Não foi à toa que o Senhor falou o que falou com você nesta noite. E eu quero convidar você, meu amado, minha amada, a responder a Ele. A responder a Ele. Se o que Ele fez contigo foi uma puxada de orelha, reconheça isso diante dEle. E diga: Senhor, eu entendi. E comece a projetar com Ele qual vai ser o próximo passo, porque Ele está reafirmando uma identidade a você. Se o Senhor te deu um tapinha nas costas e te disse: isso aí, campeão, isso aí, minha serva, você está indo no caminho certo. Sabe, converse um pouco com Ele acerca disso e diz: Senhor, e o nosso próximo passo qual vai ser? E deixa Deus te dar direção, deixa Deus te tocar, deixa Deus ministrar sobre a tua vida, deixa Deus dar continuidade, porque Ele está reafirmando uma identidade na tua vida. Santo Deus, Santo Deus, fale com Ele, fale com Ele. Não tenha receio de falar com Ele, não tenha receio de fazer votos a Ele nesta noite. Fale com o Espírito Santo, fale com Ele porque Ele está aqui. Fale com Ele porque Ele ouve a tua voz. Fale com Ele porque Ele é uma pessoa. Fale com Ele porque Ele tem ouvidos para te ouvir. Fale com Ele porque Ele está ansioso. Ansioso da tua resposta, querido, querida, àquilo que Ele falou com você nesta noite. É como se Ele dissesse: e aí, como você vai reagir a tudo que eu te disse? E aí, como você vai reagir a tudo que eu te disse? E aí, como você vai reagir àquilo que tocou o teu coração, àquilo que te moveu, àquilo que te levou às lágrimas? Como que você vai reagir àquilo que você tem certeza que foi dito para você, e quem sabe só para você nesta noite? Qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta? Santo Deus. E se há uma resposta, querido, se há uma resposta da tua parte, se há algo que você queira dizer para o Senhor, se há um quebrantamento que foi gerado no teu coração, eu quero convidar você para vir fazer isso aqui no altar. Eu quero convidar você para vir responder ao Senhor aqui. Se você desejar se ajoelhar na presença dEle, se você desejar colocar o seu rosto em terra na presença dEle, não importa, é na presença dEle. É só a Ele, não a nós, não a homens, não a líderes, não a pastores, mas a Ele. Se há uma resposta da tua parte, não eu, mas o Senhor te convida. Aproxime-se desse altar, enquanto a igreja adora o Senhor com esta canção, amém? Sentimos tua glória neste lugar, algo grande vai chegar. Pode vir, querido, querida, não tenha receio não. Um agir sobrenatural. Se é o teu desejo responder a Ele, vem para esse altar, vem para esse altar. Sentimos. Meus intercessores, pastores, podem vir aqui para interceder por estes irmãos, estas irmãs. E se há mais alguém, querido, pode vir para o altar, pode vir para o altar. Não perca essa oportunidade de reagir,
de reagir ao que o Senhor falou com você. Santo Deus, aleluia. Aleluias. Sim, Deus. Sim, Deus. Deus fiel, se manifestará. Todo poderoso. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. A tua obra, Senhor, é o teu povo, Senhor. Glória neste lugar, algo grande vai chegar, agir sobrenatural. Sentimos a glória neste lugar. Santo Deus, algo grande vai chegar, agir sobrenatural. Sentimos, declare isso, igreja, declare isso. Sentimos a glória neste lugar. Provoque a glória dele, provoque a presença dele. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Algo grande neste lugar, algo grande neste lugar. Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Yahvé, se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai,
Grande Deus, grande Deus, santo, 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 oh, Todo-Poderoso, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, aleluias, Yahvé, Ele está aqui, Rafa, curando, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Senhor, Jireh, o provedor das nossas vidas, a nossa bandeira, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, santo, santo, santo é o teu nome, Yahvé. Adonai se manifestará. Aleluias. Você pode aplaudir a Ele, o melhor aplauso, mais forte, porque é para Ele, só Ele é digno, só Tu és digno, Senhor. Santo. Declare palavras de amor enquanto você aplaude a Ele. Declare palavras de adoração enquanto você aplaude a Ele. Santo, poderoso, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Quantos têm uma palavra de gratidão a Ele? Agradeça a Ele e declare a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória. Recebe, Deus, a gratidão do teu povo, recebe a gratidão da tua igreja, recebe a declaração de que a Ti seja dada toda a glória. Aleluia. A Ele a glória, a Ele. Diga mais uma vez, a Ele toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Diga mais uma vez, glória. Sempre, amém. A Ti, Senhor, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor da Tua igreja, do Teu povo que é grato a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe para nós. Obrigado por aquilo que nesta noite foi desempoeirado de tantas vidas, por aquilo que foi ativado em tantas vidas. Obrigado, Senhor, por ministérios que não serão mais os mesmos a partir daquilo que nesta noite foi feito pelo Senhor no meio do Teu povo. Nós Te adoramos e nós declaramos toda a glória, toda a adoração e todo louvor pertencem ao Senhor, o dono das nossas vidas, o dono desta igreja. Amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pode se assentar um minutinho, querido, querida. Eu quero pedir para o Eduardo e para a Karina já se prepararem. Vem cá, pastor Gabriel, vem Carla também, em nome de Jesus. A gente quer dar um presentinho para vocês. E um dos casais de líderes aqui da nossa igreja vai trazer para vocês estes mimos, em nome de Jesus. Eu quero chamar a Flávia, vem cá. Eu não vi que você tinha chegado, meu amor. A Flávia foi atender uma emergência, enquanto a gente estava aqui, dando início. Eu quero chamar a Flávia para interceder por este casal, em nome de Jesus. Recebam esses mimos, queridos, como sinal do nosso carinho, em nome de Jesus.
Oremos, estendam as mãos. Pode ficar em pé. O pastor está pedindo para ficar em pé? Fica em pé. Oremos pelo esse casal. Obrigada por vir. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês possam multiplicar. Onde forem, onde pisarem os pés, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Gabriel. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Carla, Deus. E te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, sobre eles. Que em nome de Jesus, Pai, se eles estiverem com algum problema, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha trazer, Senhor, o teu bálsamo sobre eles. Que em nome de Jesus, Senhor, que não haja problema que venha tirar a paz dos teus filhos, Deus. Que não haja, Senhor, situação adversa contra eles, que venha tirar a paz, que venha tirá-los, Senhor, do centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, abundância. Abundância em todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus. E eu clamo, Senhor, em nome do teu filho amado, pela vida da Carla, que a abundância, Senhor, que está vindo para a vida dela, seja, Senhor, tão grande, que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, transformar a vida de outros que estarão ao redor dela. Pai, em nome de Jesus, que a vida da tua filha seja, Senhor, direcionada por ti, e que nada, Senhor, nenhuma seta, nenhuma lança que for lançada contra ela, Senhor, venha prosperar. Eu agora declaro falida toda seta, toda palavra maldita levantada contra ela. Eu lanço agora por terra em nome de Jesus. E que ela possa, Senhor, vir a frutificar, Senhor, em nome de Jesus, na tua palavra. Frutificar, Senhor, onde ela colocar os pés. Frutificar, Senhor, onde as mãos dela, Senhor, forem colocadas, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a vida do pastor Gabriel, Senhor, seja, Senhor, revestida pelo poder do teu Santo Espírito. E que em nome de Jesus, meu Deus, ele possa vir a colher os frutos que tem plantado. Em nome de Jesus. Eu clamo a ti, Senhor, e declaro vitória. Declaro bênção multiplicada para a vida deles, em nome de Jesus. Para a igreja deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar entregando esta celebração, este tempo de culto. Eu quero agradecer a igreja de Regente Feijó que está aqui. Pastor Fábio, Karina, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Demais igrejas aqui do distrito que estão representadas. Tem Álvares Machado Central aqui. Quem mais, hein? Mais alguma das igrejas do distrito de Presidente Prudente? Não, né? O resto é tudo da casa, glórias a Deus. Louvado seja Deus, obrigado, viu? Vocês disseram que vieram mesmo, vocês são quente mesmo, hein? Aleluia, louvado seja Deus, Deus fiel. Senhor, recebe, Pai, a adoração da tua igreja, a adoração do teu povo, o culto que ofertamos a ti. Obrigado, Senhor, porque nós viemos para render algo ao Senhor, mas o Senhor insiste em nos abençoar, o Senhor insiste em nos surpreender, o Senhor insiste em derramar sobre nós, Pai. Quando nós nos reunimos para adorar o teu nome, nós te louvamos e te agradecemos. E te pedimos, recebe a adoração da tua igreja. Recebe, Senhor, o culto do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, às 19h30, vai estar com a gente o pastor Rodrigo, da igreja Bola de Neve. Ministério de Louvor da Bola de Neve também vai estar com a gente. Quero muito convidar você e motivar você a estar aqui conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amado, amada, em nome de Jesus.